Já alguma vez olhou para um copo de leite e pensou que era a resposta para manter os ossos e os músculos fortes depois dos 60? Foi o que nos disseram durante toda a vida, não foi? Beba o seu leitinho para ser forte. Mas e se eu lhe dissesse que, para os nossos músculos, essa pode não ser a melhor estratégia? E se existisse uma bebida, muitas vezes esquecida, que pode ajudar a construir músculo de forma mais eficaz do que o leite, especialmente nesta fase da nossa vida? A verdade dolorosa é que, à medida que os anos passam, começamos a sentir uma certa fraqueza. As escadas parecem mais íngremes, os sacos das compras mais pesados e levantarmos-nos de uma cadeira baixa já não é tão simples. Chama-se sarcopenia, a perda natural de massa muscular, e é um ladrão silencioso da nossa independência e vitalidade. Lutamos contra isto, mas parece uma batalha perdida. Neste vídeo, vamos desvendar o segredo desta bebida poderosa e vamos descobrir outras 4 estratégias simples e surpreendentes para não só travar essa perda muscular, mas para a reverter, para construir um corpo mais forte, mais resiliente e cheio de energia. Fique comigo até ao fim, porque a última dica é algo que provavelmente nunca associou à força muscular, mas que pode ser a peça que falta no seu puzzle. Vamos então começar por desvendar este mistério. A bebida de que falo não é um batido de proteína caro ou um suplemento com um nome complicado. É algo muito mais antigo e natural. O kefir. Sim, o kefir. Seja o de leite ou o de água, esta bebida fermentada é um verdadeiro tesouro para a nossa saúde muscular, e por razões que vão muito para além do que um simples copo de leite pode oferecer. Veja bem, com a idade, a nossa digestão muda. Muitos de nós começamos a ter dificuldade em digerir a lactose, o açúcar do leite, o que pode causar inchaço e desconforto. O kefir, por ser fermentado, tem muito menos lactose e é por isso muito mais amigo do nosso sistema digestivo. Mas a magia não está no que ele não tem, mas sim no que ele tem. O kefir está carregado de probióticos, as bactérias boas que vivem no nosso intestino. E o que é que isto tem a ver com os músculos? Tudo. Um intestino saudável absorve muito melhor os nutrientes dos alimentos que comemos, incluindo o mais importante para os músculos, a proteína. Pode estar a comer o melhor bife ou o peixe mais fresco, mas se o seu intestino não estiver a funcionar bem, uma grande parte dessa proteína não será aproveitada. O kefir funciona como um preparador de terreno, garantindo que cada grama de proteína que ingere é eficientemente absorvida e enviada para onde é mais precisa, para os seus músculos. Além disso, um intestino equilibrado reduz a inflamação no corpo, e a inflamação crônica é um dos grandes aceleradores da perda muscular. Portanto, ao beber kefir, não está apenas a nutrir-se, está a criar o ambiente perfeito para que os seus músculos prosperem. Começar o dia com um pequeno copo de kefir pode ser um dos gestos mais simples e eficazes que faz pela sua força. Agora, ter o corpo pronto para absorver os nutrientes é o primeiro passo. O segundo é dar-lhe os nutrientes certos, da forma certa. E aqui entra o nosso primeiro hábito, distribuir a proteína ao longo do dia. Muitos de nós temos o hábito de fazer uma grande refeição rica em proteína, talvez ao almoço ou ao jantar, com um grande bife ou uma posta de bacalhau, e depois fazer refeições mais leves o resto do dia. O problema é que o corpo dos maiores de 60 funciona de forma diferente. Não conseguimos processar e utilizar uma grande quantidade de proteína de uma só vez, como fazíamos aos 20 anos. O nosso corpo tem um limite. Se lhe der proteína a mais de uma vez, o excesso não vai para os músculos, é simplesmente desperdiçado ou armazenado como gordura. A solução é simples e até mais agradável. Em vez de um banquete de proteína, ofereça aos seus músculos pequenos lanches de proteína ao longo do dia. Pense nisto como manter uma fogueira acesa. Se atirar a lenha toda de uma vez, terá uma grande chama que se apaga rapidamente. Mas se for adicionando pequenos troncos de vez em quando, a fogueira mantém-se forte e constante. O mesmo se passa com os seus músculos. Em vez de comer apenas um iogurte ao pequeno almoço, pode comer um iogurte grego, que é mais rico em proteína. À meio da manhã, em vez de uma bolacha,
Por que não um ovo cozido? É fácil de preparar e de transportar. Ao lanche, um punhado de tremoços ou de amêndoas. Ao incluir uma pequena fonte de proteína em cada refeição e em cada lanche, está constantemente a fornecer aos seus músculos os blocos de construção de que eles precisam para se repararem e crescerem. Está a enviar um sinal constante ao seu corpo de que precisa de manter essa massa muscular. E isto leva-nos a um ponto fundamental. De que adianta fornecer todo este material de construção se não houver uma obra a decorrer? E a obra, neste caso, é o exercício. Mas não é um exercício qualquer. Muitos de nós pensamos que caminhar todos os dias é suficiente. E não me entenda mal, caminhar é maravilhoso para o coração, para a circulação e para a mente. Mas para construir músculo, caminhar é como tentar construir uma parede apenas com uma colher de pedreiro. Falta o estímulo principal. Precisamos de treino de resistência. Esta expressão pode assustar. Pode fazer pensar em ginásios cheios de gente jovem a levantar pesos enormes. Mas esqueça essa imagem. Treino de resistência significa simplesmente desafiar os seus músculos com uma força contra a qual eles têm de trabalhar. E isso pode ser feito no conforto da sua casa, com coisas que já tem. O seu próprio peso corporal é a ferramenta mais fantástica. Fazer o gesto de se sentar e levantar de uma cadeira, mas de forma lenta e controlada, 10 vezes seguidas, é um exercício poderosíssimo para as pernas. Encostar-se a uma parede e fazer umas flexões de pé fortalece os braços e o peito. Tem umas garrafas de água de 1,5 litro? Perfeito. Segure numa em cada mão e levante os braços para os lados. Está indo a trabalhar os ombros. Umas simples faixas elásticas que se compram em qualquer loja de desporto por poucos euros podem transformar a sua sala num ginásio privado. O importante é sentir o músculo a trabalhar, a queimar um bocadinho. É esse esforço que diz aos seus músculos: "Ei, preciso de ti, fica mais forte." Comece devagar. 2 vezes por semana é um excelente começo. O objetivo não é a exaustão, mas a consistência. Cada vez que desafia os seus músculos desta forma, está a criar microlesões nas fibras musculares. E depois, com a proteína que distribuiu ao longo do dia e que o seu intestino saudável ajudou a absorver, o corpo vai reparar essas fibras, tornando-as um pouco mais fortes e maiores do que eram antes. É este ciclo de estímulo e reparação que constrói a verdadeira força funcional. A força para pegar nos netos ao colo, para carregar os sacos do supermercado sem ficar com dores nas costas, para viver a vida com total autonomia. Agora que já sabemos a importância de dar aos nossos músculos o estímulo certo com o exercício de resistência e de lhes fornecer os materiais de construção de forma constante ao longo do dia, vamos aprofundar a qualidade desses materiais. Não basta comer proteína, é preciso comer a proteína certa. E isto leva-nos ao nosso terceiro hábito: focar-se em alimentos ricos em leucina. Imagine que a proteína é um conjunto de tijolos para construir a parede do músculo. A leucina é o mestre de obras. É um aminoácido, um dos componentes da proteína, que dá o sinal de partida, que grita: "Comecem a construir." Sem leucina suficiente, mesmo que tenha muitos outros tijolos de proteína disponíveis, o processo de construção muscular, chamado síntese proteica, não arranca de forma eficaz. Com a idade, o nosso corpo torna-se um pouco surdo a este sinal. Por isso precisamos de uma dose um pouco maior de leucina para que a mensagem seja ouvida em alto e bom som. Felizmente, a leucina não se encontra em pós exóticos ou alimentos caros. Encontra-se em muitos dos alimentos que fazem parte da nossa dieta mediterrânea. Os ovos são uma fonte fantástica, especialmente a gema. O peixe, como o nosso fiel amigo bacalhau, a sardinha ou o atum, está carregado de leucina. As carnes brancas, como o frango e o peru, também são excelentes. E para quem prefere fontes vegetais, as leguminosas como o grão de bico, as lentilhas e o feijão são maravilhosas. Até os laticínios, como o queijo fresco ou o requeijão, são boas fontes. O truque é garantir que cada uma daquelas pequenas refeições de proteína que falamos antes contenha uma fonte rica em leucina. Por exemplo,
O seu lanche a meio da manhã pode ser um ovo cozido. Ao almoço, uma boa salada de grão com atum. Ao jantar, uma sopa de lentilhas bem rica. Ao fazer isto, está a garantir que o mestre de obras está sempre presente para dar início à construção muscular sempre que o corpo precisa. E depois de um dia a nutrir e a trabalhar os músculos, chegamos ao momento mais crucial, e muitas vezes o mais negligenciado: o descanso. O nosso quarto hábito é priorizar o sono. Muitos pensam que o músculo se constrói no ginásio ou enquanto estamos ativos, mas isso é apenas metade da história. O verdadeiro trabalho de reparação e crescimento acontece enquanto dormimos. Durante o sono profundo, o nosso corpo liberta a hormona do crescimento, que é fundamental para reparar os tecidos, incluindo os músculos que foram desafiados durante o dia. Dormir mal ou pouco é como contratar os melhores pedreiros e comprar os melhores materiais, mas depois mandá-los para casa à meio da tarde. A obra fica incompleta. A falta de sono não só impede a recuperação muscular, como também aumenta os níveis de cortisol, a hormona do estresse, que tem um efeito catabólico, ou seja, que pode levar à degradação do músculo. É um ciclo vicioso. Dorme-se mal, acorda-se cansado e sem energia para fazer exercício, os músculos não recebem estímulo e a fraqueza instala-se. Como podemos melhorar o nosso sono? Criar uma rotina é fundamental. Tentar deitar-se e levantar-se por volta da mesma hora todos os dias, mesmo ao fim de semana. Transformar o quarto num santuário de descanso, escuro, silencioso e com uma temperatura agradável. Evitar ecrãs de telemóveis, tablets ou televisão pelo menos 1 hora antes de dormir, pois a luz azul que emitem interfere com a produção de melatonina, a hormona do sono. Em vez disso, leia um livro, ouça música calma ou beba um chá de camomila ou cidreira. Estes pequenos rituais sinalizam ao seu corpo que está na hora de abrandar e preparar-se para uma noite de sono reparador. Lembre-se, o sono não é um luxo nem tempo perdido. É um tempo de trabalho ativo, onde o seu corpo se reconstrói e se fortalece para o dia seguinte. Chegamos agora ao nosso último ponto, aquele que prometi que o poderia surpreender. Já falamos sobre o que comer, como treinar e como descansar. Mas há um elemento que une tudo isto e que é a base de todas as funções do nosso corpo: a hidratação. E quando falo em hidratação, não falo apenas em beber água. O nosso quinto hábito é garantir uma hidratação inteligente, rica em eletrólitos. Os nossos músculos são compostos por cerca de 75% de água. Quando estamos desidratados, mesmo que ligeiramente, o desempenho muscular cai a pique. Os músculos ficam mais propensos a cãibras, a fadiga instala-se mais rapidamente e a capacidade de recuperação diminui. Beber água ao longo do dia é essencial, claro. Ter sempre uma garrafa por perto e ir bebendo pequenos golos é a melhor estratégia. Mas para que os músculos funcionem corretamente, precisam não só de água, mas também de minerais como o potássio, o sódio e o magnésio, os chamados eletrólitos. Eles são responsáveis por conduzir os impulsos nervosos que fazem os músculos contrair. Uma forma muito simples de garantir que está a repor estes minerais é adicionar uma pequeníssima pitada de sal marinho integral à sua água. Não o sal de mesa refinado, mas o sal marinho, que contém uma variedade de minerais. Outra forma deliciosa é através da alimentação. A banana é famosa pelo seu potássio, mas os espinafres, o abacate e a batata doce também são riquíssimos neste mineral. As sementes de abóbora e as amêndoas são excelentes fontes de magnésio. Uma dica dos antigos, muitas vezes esquecida, é aproveitar a água de cozer os legumes. Essa água está cheia dos minerais que os vegetais libertaram durante a cozedura. Em vez de a deitar fora, pode usá-la como base para uma sopa ou até bebê-la depois de arrefecer. É um Gatorade natural e gratuito. Manter-se bem hidratado e com os eletrólitos em equilíbrio garante que os seus músculos estão no seu melhor, prontos para trabalhar e para se recuperarem eficazmente. Como pode ver,
construir e manter a força depois dos 60 não depende de uma única solução mágica. Não se trata de beber litros de leite ou de passar horas a fio no ginásio. É uma sinfonia de pequenas ações inteligentes e consistentes que trabalham em conjunto. Começa por preparar o seu corpo com uma bebida como o kefir, que otimiza a sua digestão e a absorção de nutrientes. Continua com a estratégia de alimentar os seus músculos com pequenas doses de proteína rica em leucina ao longo de todo o dia, fornecendo-lhes um fluxo constante de material de construção. Depois, dá-lhes o estímulo de que precisam através de exercícios de resistência simples, que podem ser feitos em casa, sinalizando que a sua força é necessária e valiosa. E, finalmente, permite que todo o processo de reconstrução aconteça durante um sono profundo e reparador, mantendo o corpo bem hidratado para que todas estas reações químicas ocorram na perfeição. Lembre-se, o objetivo aqui não é transformar-se num atleta de competição. O objetivo é ter força para desfrutar da vida em pleno. É ter a capacidade de se baixar para apanhar um neto ao colo sem medo de não se conseguir levantar. É ter a energia para fazer uma longa caminhada pela praia ou pelo campo. É ter a autonomia para carregar as suas próprias compras e cuidar da sua casa. É olhar para o futuro não com receio da fragilidade, mas com a confiança de quem tem um corpo forte e capaz. Nunca é tarde para começar. Cada pequeno passo, cada escolha consciente, contribui para um futuro com mais vitalidade e independência. Agora, gostava muito de ouvir a sua história. Já conhecia os benefícios do kefir? Qual é o seu maior desafio para se manter ativo? Partilhe as suas experiências nos comentários abaixo. A sua jornada pode inspirar outra pessoa. Se este vídeo lhe foi útil e aprendeu algo novo, por favor, deixe um gosto. É um gesto simples que ajuda esta mensagem a chegar a mais pessoas que podem estar a precisar dela. E claro, se ainda não o fez, subscreva o canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos, onde vamos continuar a explorar formas de viver esta fase maravilhosa da vida com mais saúde e alegria. Nunca se esqueça, a idade pode ser um facto, mas a forma como a vivemos é uma escolha. Um grande abraço e mantenha-se forte.